A manhã de segunda-feira começou como todas as outras no Café Ipanema, em São Paulo. O barulho das xícaras se chocando contra os pires, o vapor quente subindo das máquinas de café expresso e a fila interminável de executivos apressados querendo seu cappuccino antes de enfrentar mais um dia de trabalho. Rafael Mendes limpava o balcão pela terceira vez naquela hora, seus olhos cansados, revelando as poucas horas de sono da noite anterior. Depois de sair dali às 10 da noite, ainda tinha ido direto para a oficina mecânica, onde trabalhava até a madrugada. 2 folgas por mês. Era tudo o que conseguia para passar um dia inteiro com Isabela, sua filha de 8 anos. O uniforme marrom do café cheirava a grãos torrados e leite vaporizado. Rafael ajeitou o avental e observou o movimento pela vitrine. Lá fora, a Avenida Paulista fervilhava de gente. Carros, ônibus, motos, todos competindo por espaço naquela selva de concreto que ele um dia chamou de lar com orgulho. Antes de tudo, desmoronar. Antes de Marcela partir. 3 anos já. 3 anos desde que tudo mudou. Ele tocou discretamente a pulseira de couro em seu pulso esquerdo. As palavras gravadas ali eram simples, mas carregavam um peso que ele sentia todos os dias. Ouça com o coração. Marcela tinha lhe dado no aniversário de casamento deles, 2 meses antes do acidente. 2 meses antes de ela descobrir algo que mudaria tudo. Um grupo barulhento entrou no café, rindo alto, fazendo piadas. Rafael voltou sua atenção para o trabalho. Precisava daquele emprego, precisava do dinheiro. A escola especial de Isabela não era barata, e o aluguel atrasado já estava gerando ameaças de despejo. Seu gerente, um homem de meia-idade chamado Paulo, olhava para ele com aquela expressão que dizia: faça seu trabalho e não me dê problemas. Rafael sabia que estava ali porque Paulo tinha pena dele. Ex-engenheiro de software trabalhando como barista. A história corria pelos funcionários em sussurros. Ele fingia não ouvir. Foi quando ela entrou. Uma mulher alta, provavelmente na casa dos 40 anos, vestindo um casaco de lã cinza impecavelmente cortado e uma blusa de seda branca por baixo. Cabelos escuros presos em um coque elegante. Ela tinha aquela postura de quem estava acostumada a comandar salas de reunião, a tomar decisões que afetavam centenas de pessoas. Seus olhos percorreram o ambiente rapidamente, calculando, avaliando. Ela se aproximou do balcão com passos firmes e seguros. Tiago, o barista principal, um rapaz de 20 e poucos anos com um topete exagerado, estava no caixa. Rafael viu quando a mulher começou a fazer gestos com as mãos. Língua de sinais. Ela estava sinalizando seu pedido. Café com leite, sem açúcar, um croissant integral. Os movimentos eram precisos, fluidos, naturais. Tiago a olhou com uma expressão de confusão que rapidamente se transformou em irritação. Moça, aqui não é escola de mímica, não, falou Tiago alto o suficiente para que metade da fila ouvisse. Fala direito ou vai ter que esperar? Alguns clientes riram, outros desviaram o olhar constrangidos. A mulher permaneceu impassível, mas Rafael notou um leve rubor subindo em seu pescoço. Ela apontou para o menu acima do balcão, tentando indicar o que queria, mas Tiago cruzou os braços. Olha, se você não consegue falar, pede para alguém que consegue fazer seu pedido. Tô sem tempo para adivinhar. Rafael sentiu algo se apertar em seu peito. A pulseira em seu pulso pareceu queimar. Ele viu Isabela naquela mulher. Viu todas as vezes que sua filha tinha sido mal compreendida, ignorada, diminuída. Viu Marcela, que sempre defendeu os mais vulneráveis, que sempre lutou pelo que era certo mesmo quando era difícil. Antes que pudesse pensar 2 vezes, Rafael saiu de trás da máquina de café e se aproximou. Eu atendo, disse ele, sua voz firme, mas calma. Tiago deu de ombros e voltou para a máquina de expresso. Rafael se posicionou na frente da mulher e começou a sinalizar. Bom dia. Como posso ajudá-la? Seus dedos se moviam com a prática de anos. A surpresa nos olhos dela foi imediata e genuína. Por um momento, aquela máscara de frieza profissional se dissolveu, revelando algo mais humano por baixo. Ela sinalizou de volta mais relaxada. Agora, café com leite sem açúcar. E um croissant integral, por favor.
Claro, respondeu Rafael em sinais. Mais alguma coisa? Não, obrigada. E obrigada por isso. Ela gesticulou, indicando a interação deles. Rafael preparou o pedido pessoalmente, tomando cuidado para fazer exatamente como ela tinha pedido. Quando entregou a bandeja, ela sorriu pela primeira vez, um sorriso pequeno, mas genuíno. Ela alcançou sua bolsa e tirou um cartão de visita, estendendo-o para Rafael. Se precisar de alguma coisa, sinalizou ela, pode me procurar. É o mínimo que posso fazer por alguém que entende. Rafael pegou o cartão mais por educação do que por interesse. Ela acenou em despedida e se dirigiu a uma mesa no canto, longe do movimento. Rafael voltou ao trabalho, guardando o cartão no bolso do avental sem olhar. Tinha mais pedidos para atender, mais cafés para fazer, mais horas para cumprir antes de correr para a oficina. Foi apenas no intervalo do almoço, quando estava sentado no pequeno depósito nos fundos comendo um sanduíche requentado, que Rafael tirou o cartão do bolso. Era elegante, minimalista. Papel de alta gramatura, letras em relevo dourado. Ele leu o nome e o mundo parou. Helena Tavares, diretora executiva. Tech Vision, Brasil. O sanduíche caiu de suas mãos. Rafael sentiu o sangue drenar de seu rosto. Tech Vision, a empresa que tinha destruído sua vida. A empresa onde ele e Marcela trabalharam. A empresa responsável pelo acidente que levou sua esposa. A empresa que usou seu poder, seu dinheiro, seus advogados para enterrar a verdade e deixá-lo sem nada. Ele olhou para o cartão novamente, como se as letras fossem mudar. Mas não mudaram. Helena Tavares. O nome que ele tinha visto em artigos de jornal, em comunicados à imprensa, em documentos legais. A mulher fria e calculista que comandava a gigante de tecnologia com mão de ferro. A mulher que ele acabara de ajudar. Rafael amassou o cartão com força, seu punho tremendo. Memórias invadiram sua mente como uma enxurrada. Marcela, sentada à mesa da cozinha de madrugada, o laptop aberto, o rosto iluminado pela tela azulada. Ela estava preocupada, ele lembrava. Tinha encontrado algo no código do sistema de direção autônoma que a Tech Vision estava desenvolvendo. Uma falha crítica no algoritmo de detecção de obstáculos. O carro não conseguia identificar tráfego parado quando estava chovendo. A reflexão da água na pista confundia os sensores. Ela tinha reportado ao supervisor direto dela, um homem chamado Augusto Ferreira, o diretor de operações. Rafael lembrava de Marcela chegando em casa naquela noite frustrada. Augusto tinha ignorado suas preocupações. Disse que o prazo de lançamento era apertado, que investidores estavam esperando, que ela estava sendo paranoica. Quando Marcela insistiu, ameaçando levar o problema para níveis mais altos, Augusto a transferiu para outro departamento. Enterrou os relatórios dela. 4 meses depois, em uma noite chuvosa de outubro, Marcela dirigia pela Marginal Pinheiros quando o trânsito parou subitamente. O carro autônomo da Tech Vision que vinha atrás não detectou a parada. Não freou. A colisão foi fatal. Rafael tinha tentado processar a empresa. Contratou advogados com as economias que tinha. Mas a Tech Vision era poderosa. Eles tinham apagado e-mails, destruído registros, feito desaparecer qualquer evidência da falha que Marcela tinha descoberto. O processo foi arquivado por falta de provas. E quando Rafael começou a falar publicamente sobre o caso, tentando alertar outros, a Tech Vision usou seus contatos. Ele foi demitido, colocado em listas negras. Nenhuma empresa de tecnologia em São Paulo o contrataria. Ele perdeu a casa quando não conseguiu pagar a hipoteca. Perdeu as economias com advogados. Perdeu tudo, tudo exceto Isabela, sua filha, que tinha apenas 5 anos quando perdeu a mãe. Isabela, que nasceu surda, assim como Marcela descobriu que era aquela mulher no café. Isabela, que precisava de escola especial, de terapia, de cuidados que custavam mais do que Rafael conseguia ganhar com 2 empregos. E agora, por uma ironia cruel do destino, ele tinha ajudado a CEO da empresa que destruiu sua família. A mulher que estava no comando quando tudo aconteceu. A mulher que, direta ou indiretamente, permitiu que Augusto Ferreira enterrasse a verdade. Rafael respirou fundo, tentando controlar a raiva que fervia dentro dele. Ele olhou para a pulseira em seu pulso. Ouça com o coração.
Era isso que Marcela sempre dizia. Era como ela vivia. Com empatia, com bondade, mesmo quando era difícil. Foi por isso que ela não conseguiu ficar calada sobre a falha no software. Ela sabia que vidas estavam em risco. O restante do turno no café passou em um borrão. Rafael atendia os clientes mecanicamente, seus pensamentos presos em um loop infinito. Helena Tavares, a CEO. Aqui. Ele a observou discretamente algumas vezes. Ela trabalhava em seu laptop completamente absorta, aqueles dedos elegantes voando sobre o teclado. Ocasionalmente, ela tomava um gole do café que ele tinha preparado. Não havia nada em sua expressão que indicasse o peso das decisões que ela tomava, das vidas que ela afetava. Quando ela finalmente se levantou para sair, Rafael desviou o olhar. Não queria que ela o visse observando, não queria nenhuma interação adicional. Mas enquanto passava pelo balcão a caminho da saída, Helena parou e olhou diretamente para ele. Fez um sinal simples. Obrigada. E então se foi, desaparecendo na multidão da avenida. Rafael terminou seu turno às 10 da noite, como sempre. Paulo trancou a porta do café e Rafael seguiu para o metrô, rumo à oficina mecânica na Zona Leste, onde trabalhava das 11 da noite às 5 da manhã. O trem estava lotado mesmo àquela hora. Trabalhadores noturnos, estudantes voltando tarde, gente tentando sobreviver naquela cidade que nunca dormia. Rafael encontrou um espaço em pé, segurando a alça de metal enquanto o vagão chacoalhava nos trilhos. Seu celular vibrou no bolso, uma mensagem de Dona Célia, a vizinha que cuidava de Isabela enquanto ele trabalhava. Tudo bem aqui. Isa já dormiu. Comeu direitinho hoje. Rafael digitou uma resposta rápida de agradecimento. Dona Célia era uma bênção, uma senhora viúva de 70 anos que cobrava muito pouco para cuidar de Isabela. Ela dizia que gostava da companhia, que a menina iluminava seus dias. Rafael sabia que estava ajudando mais por caridade do que por qualquer outra coisa, mas não estava em posição de recusar. Na oficina, Rafael trocou o uniforme do café por um macacão sujo de graxa. Seu chefe, um homem grande e barrigudo chamado Toninho, apontou para um Chevrolet com problemas de transmissão. Esse aí precisa estar pronto amanhã cedo. Capricha. Rafael assentiu e foi para o trabalho. Ele gostava desse turno, na verdade. O silêncio da noite, o foco necessário para consertar motores e engrenagens. Era um trabalho honesto, físico, que deixava sua mente livre para vagar. Mas naquela noite, seus pensamentos continuavam voltando para Helena Tavares. Quem era ela, além do cargo? Por que uma CEO de uma empresa multimilionária estava fazendo seu próprio pedido em uma cafeteria comum? Onde estavam os assistentes, os seguranças, toda a parafernália que normalmente acompanhava pessoas daquele nível? E por que, de todas as cafeterias em São Paulo, ela tinha escolhido aquela? Rafael terminou o serviço no Chevrolet às 4 da manhã. Limpou as mãos em um pano velho, marcou o ponto e seguiu para casa. O apartamento que ele dividia com Isabela ficava em um prédio velho em Itaquera. 2 quartos minúsculos, uma cozinha que mal cabia uma pessoa, um banheiro com vazamento constante. O aluguel estava atrasado há 2 meses. O proprietário tinha deixado claro que mais um mês de atraso significaria despejo. Rafael entrou silenciosamente, tentando não acordar ninguém. Dona Célia dormia no sofá, como sempre fazia quando o turno dele na oficina se estendia. Ele a cobriu com um cobertor e foi até o quarto de Isabela. Sua filha dormia profundamente, abraçada a um urso de pelúcia desgastado, seus cabelos castanhos espalhados no travesseiro. Rafael se inclinou e beijou sua testa suavemente. Isabela era a razão pela qual ele continuava. Nos dias mais difíceis, quando a exaustão parecia demais, quando as contas se acumulavam mais rápido do que ele conseguia pagar, era o sorriso dela que o mantinha em pé. Ela tinha os olhos de Marcela, a mesma determinação, a mesma luz interior. Rafael tomou um banho rápido e se jogou na cama. Tinha que acordar em 3 horas para levar Isabela à escola antes de seu turno no café. O sono veio rápido, pesado, sem sonhos. 2 dias depois ela voltou. Rafael estava limpando a máquina de expresso
quando viu Helena Tavares entrar no café novamente. Mesma postura elegante, mesmo casaco impecável, mas desta vez ela veio direto até ele. Fez um sinal de cumprimento e então gesticulou, perguntando se podiam conversar. Rafael olhou ao redor. Paulo estava no escritório. Tiago estava ocupado com outros clientes. Ele acenou afirmativamente, seu coração acelerado. O que ela queria? Havia descoberto quem ele era? Estava ali para ameaçá-lo para garantir seu silêncio definitivo? Helena indicou uma mesa vazia no canto. Rafael a seguiu, sentando-se desconfortavelmente na cadeira estreita. Ela tirou um tablet da bolsa e começou a digitar. Então virou a tela para ele. As palavras apareceram em português. Quero agradecer novamente pela sua gentileza outro dia. Não é comum encontrar alguém fluente em língua de sinais. Posso perguntar onde você aprendeu? Rafael pegou o tablet e digitou sua resposta, suas mãos ligeiramente trêmulas. Minha filha é surda. Aprendi por ela. Helena assentiu, seus olhos suavizando por um momento. Começou a sinalizar enquanto digitava simultaneamente para facilitar. Entendo. Eu também perdi minha audição quando criança. Um acidente no laboratório do meu pai. Minha mãe estava lá também. Ela não sobreviveu. Rafael não sabia o que dizer. Aquela revelação pessoal, aquela vulnerabilidade, não se encaixava com a imagem que ele tinha dela. Ele apenas assentiu, mostrando que estava ouvindo. Helena continuou. Vim aqui com uma proposta. Minha empresa está desenvolvendo um novo projeto de inteligência artificial. Um sistema que traduz língua de sinais em voz em tempo real e vice-versa. É ambicioso, mas acredito que pode mudar vidas. Preciso de alguém com conhecimento técnico e experiência pessoal com a comunidade surda. Você mencionou ter uma filha. Imagino que entenda as dificuldades diárias. Rafael sentiu sua garganta apertar. Ela estava oferecendo um emprego. Para ele? Na TechVision? A ironia era tão cruel que quase fez ele rir. Mas então ela digitou o próximo ponto. É um cargo de consultor, meio período, horários flexíveis para você cuidar de sua filha. O salário seria de 15 mil por mês para começar, com possibilidade de aumento conforme o projeto avança. Tenho a sensação de que você pode estar precisando. 15 mil reais, mais do que ele ganhava nos 2 empregos combinados. Dinheiro suficiente para pagar o aluguel atrasado, para tirar Isabela da escola básica e colocá-la em uma instituição ainda melhor, para finalmente respirar sem sentir o peso constante da sobrevivência esmagando seu peito. Mas era a TechVision, a empresa que destruiu sua família, a empresa comandada por essa mulher sentada à sua frente, que não fazia ideia de quem ele realmente era. Rafael digitou lentamente. Por que eu? Não me conhece. Helena sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Vi como você agiu quando aquele barista foi grosseiro comigo. Você não hesitou, não pediu permissão. Apenas fez o que era certo. E a forma como você sinaliza, há carinho ali. Não é apenas técnica. É amor. Esse projeto precisa de alguém assim. Alguém que entenda que não estamos apenas criando tecnologia, mas construindo pontes entre mundos. Rafael olhou para as mãos dela, então para seu próprio reflexo na tela do tablet. Seu rosto estava cansado, marcado por 3 anos de luta constante. 3 anos de raiva e dor guardadas. E agora, essa oportunidade, caindo em seu colo como um presente envenenado. Ele pensou em Isabela. Pensou no apartamento miserável, nas contas acumuladas, nos sonhos que tinha tido que abandonar. Pensou em Marcela e em como ela sempre dizia para ouvir com o coração. Mas seu coração estava gritando 2 coisas contraditórias. Raiva contra essa mulher e tudo que ela representava, e esperança para um futuro melhor para sua filha. Posso pensar sobre isso? Digitou ele finalmente. Claro, respondeu Helena, mas não demore muito. O projeto começa em 2 semanas. Aqui está meu contato direto. Ela escreveu um número de telefone em um guardanapo e deslizou pela mesa. Espero sua resposta. Ela se levantou, acenou em despedida e saiu do café. Rafael ficou olhando para o guardanapo.
aqueles dígitos que representavam uma escolha impossível. Aceitar significava trabalhar para a empresa que matou sua esposa. Significava conviver com as pessoas responsáveis pelo acobertamento. Significava engolir sua raiva e fingir que nada tinha acontecido. Mas recusar significava manter Isabela na pobreza. Significava mais noites sem dormir, mais meses à beira do despejo, mais sonhos adiados indefinidamente. Naquela noite em casa, Rafael contou para Isabela sobre a oferta. Ela estava sentada na cama dele, suas pernas pequenas balançando, enquanto ele sinalizava a situação. Ele não mencionou a TechVision especificamente, apenas disse que era uma empresa de tecnologia. Isabela olhou para o pai com aqueles olhos grandes e expressivos que sempre conseguiam ler além das palavras. Ela sinalizou de volta, seus movimentos pequenos, mas determinados. Papai, você sempre diz que a mamãe queria consertar as coisas que estavam quebradas. Talvez essa seja sua chance de consertar o que machucou vocês. Rafael sentiu um nó na garganta. Sua filha de 8 anos tinha uma sabedoria que ele às vezes esquecia que existia. Isabela nunca conheceu realmente Marcela, apenas através das histórias que Rafael contava, das fotos espalhadas pelo apartamento, dos vídeos que ele guardava como tesouro. Mas, de alguma forma, ela tinha absorvido a essência da mãe. Aquela capacidade de ver luz mesmo na escuridão. Você acha que eu devo aceitar? Sinalizou Rafael. Acho que você deve fazer o que fizer seu coração mais leve, papai. Você está sempre tão cansado, tão triste. Talvez isso ajude, respondeu Isabela. Rafael abraçou a filha com força. Como ela tinha ficado tão madura tão rápido. Ele sentia que estava roubando a infância dela, fazendo-a crescer em meio a dificuldades que nenhuma criança deveria enfrentar. E, no entanto, ali estava ela, tentando cuidar dele quando deveria ser o contrário. Naquela noite, depois que Isabela dormiu, Rafael ficou acordado olhando para o teto rachado do apartamento. A lâmpada piscava periodicamente. Mais um concerto que ele não tinha tempo nem dinheiro para fazer. Ele tocou a pulseira em seu pulso. Ouça com o coração, estava bem. Ele ia aceitar. Não por Helena Tavares ou pela TechVision, mas por Isabela. E quem sabe, talvez de dentro da empresa, ele conseguisse descobrir a verdade sobre o que realmente aconteceu com Marcela. Na manhã seguinte, Rafael ligou para o número que Helena tinha deixado. Ela atendeu no segundo toque. Ele sinalizou para a câmera do celular, sabendo que ela entenderia. Aceito sua oferta. O sorriso dela era genuíno. Excelente. Pode começar na segunda-feira? Vou enviar todos os detalhes por e-mail. Bem-vindo à TechVision, Rafael. Bem-vindo à TechVision. As palavras ecoaram em sua mente com um peso sombrio. Ele estava entrando no covil do leão. Mas desta vez, ele não era mais o engenheiro ingênuo e confiante de 3 anos atrás. Ele era um homem que tinha perdido tudo e não tinha mais nada a perder. Rafael pediu demissão do café e da oficina. Paulo pareceu genuinamente feliz por ele. Até Tiago, que normalmente mal o notava, deu parabéns. Toninho, na oficina, apertou sua mão com força e disse que ele sempre teria um lugar ali se as coisas não dessem certo. Eram gestos pequenos de pessoas que tinham visto sua luta e Rafael se sentiu grato. No domingo, véspera de começar na TechVision, Rafael levou Isabela ao parque. Era uma das poucas coisas que faziam juntos que não custava nada. Eles caminharam entre as árvores, alimentaram os patos no lago, sentaram em um banco e apenas observaram as pessoas passando. Isabela sinalizou perguntas sobre o novo trabalho, e Rafael respondeu com o máximo de honestidade que podia, sem revelar seus verdadeiros sentimentos sobre a empresa. Na segunda-feira de manhã, Rafael vestiu a única camisa social que ainda tinha, passada cuidadosamente na noite anterior. Calça jeans escura, sapatos que ele tinha tentado polir para esconder o desgaste. Não era o traje de um executivo, mas era o melhor que tinha. Ele levou Isabela à escola e então pegou o metrô até a Zona Oeste, onde ficava a sede da TechVision. O prédio era imponente. 20 andares de vidro e aço, o logo da empresa brilhando no topo.
Rafael tinha estado ali antes, anos atrás, quando ainda era engenheiro. Mas agora, parado na calçada olhando para cima, tudo parecia diferente. Maior, mais intimidador, mais opressivo. Ele entrou no lobby de mármore. A recepcionista, uma jovem de cabelos loiros perfeitamente arrumados, pediu sua identificação e fez uma ligação. Momentos depois, uma assistente apareceu para levá-lo até o 15º andar, onde ficava o departamento de desenvolvimento de IA. A assistente, que se apresentou como Fernanda, falou rapidamente enquanto caminhavam pelos corredores. A equipe está ansiosa para conhecê-lo. O projeto de tradução de língua de sinais é uma prioridade pessoal da senhora Tavares. Ela investiu muito capital nisso. Eles chegaram a uma sala de reuniões onde 5 pessoas esperavam. Helena estava sentada à cabeceira da mesa, vestindo um terno azul marinho. Ela sorriu quando Rafael entrou e se levantou para cumprimentá-lo em sinais. Bem-vindo. Deixe-me apresentar a equipe. Rafael conheceu Marina, a líder técnica do projeto. Uma mulher de cabelos cacheados e óculos grandes que falava rápido e com paixão sobre algoritmos de reconhecimento de padrões. Havia também Carlos e Júlia, os engenheiros de software, ambos jovens recém-formados cheios de energia e ideias. Ricardo era o designer de interface, um homem quieto que fazia esboços em seu tablet enquanto outros falavam. E por último, Daniel, o gerente de produto, que explicou a visão geral do projeto. A ideia, disse Daniel, é criar um aplicativo e eventualmente um dispositivo físico que possa capturar língua de sinais através de câmera e traduzir para a voz sintetizada instantaneamente. E vice-versa, capturando voz e traduzindo para sinais em uma tela. Queremos eliminar barreiras de comunicação. Rafael ouviu educadamente, fazendo perguntas quando apropriado. A tecnologia era impressionante, ele tinha que admitir. Mas ele também notou as falhas potenciais, os desafios que a equipe ainda não tinha considerado. Como lidar com diferentes dialetos regionais da língua de sinais? Como capturar expressões faciais que eram cruciais para a gramática e contexto? Como garantir privacidade quando uma câmera estava constantemente gravando? Ele levantou essas questões e viu os olhos de Helena se iluminarem. Exatamente o tipo de perspectiva que precisávamos, ela sinalizou. Isso é por que você está aqui. A reunião durou 2 horas. Quando terminou, Helena pediu que Rafael ficasse. Os outros saíram, deixando-os sozinhos na sala de vidro. Ela fechou as cortinas para a privacidade e se sentou ao lado dele, não à cabeceira como antes. Quero ser honesta com você, sinalizou ela. Este projeto é pessoal para mim. Quando perdi minha audição, perdi também minha mãe no mesmo acidente. Meu pai, o fundador desta empresa, me criou para ser forte, para não mostrar fraqueza. Usar aparelhos auditivos era uma concessão que ele relutantemente aceitou, mas ele sempre deixou claro que eu não podia deixar minha condição me definir ou me limitar. Rafael observou enquanto ela sinalizava, notando a tensão em seus ombros, a forma como seus olhos não encontravam os dele diretamente. Havia dor ali, camadas de dor que ela tinha aprendido a esconder. Eu construí minha carreira sendo a executiva mais dura na sala, continuou Helena, tomando decisões difíceis, cortando custos, maximizando lucros. Era isso que meu pai queria. Era isso que o conselho esperava. Mas às vezes, à noite, quando estou sozinha, me pergunto se esqueci como ser humana no processo. Por que está me contando isso? Sinalizou Rafael genuinamente confuso. Helena finalmente o olhou nos olhos. Porque quando você me ajudou naquele café, não foi porque eu era importante ou poderosa. Foi porque eu precisava de ajuda e você podia ajudar. Foi simples assim. E faz muito tempo desde que alguém me viu como apenas uma pessoa, não como uma CEO ou uma estratégia ou um obstáculo. Rafael não sabia o que responder. Havia uma vulnerabilidade em Helena que o pegou de surpresa. Ela não era o monstro corporativo que ele tinha imaginado. Ela era complicada, machucada, tentando encontrar seu caminho, assim como ele. Os primeiros dias na Tech Vision foram uma adaptação. Rafael tinha seu próprio escritório pequeno, algo que ainda o surpreendia. Ele trabalhava diretamente com a equipe de IA,
revisando códigos, testando protótipos, oferecendo feedback baseado em sua experiência com Isabela. Marina se mostrou uma parceira excepcional, sempre aberta a críticas e sugestões, mas foi no final da primeira semana que Rafael viu ele pela primeira vez. Augusto Ferreira, o diretor de operações, o homem que tinha ignorado os avisos de Marcela, o homem que enterrou os relatórios, o homem que direta ou indiretamente causou o acidente que destruiu a vida de Rafael. Ele estava em uma reunião no corredor, cercado por assistentes falando alto sobre margens de lucro e eficiência operacional. Augusto era um homem grande, de ombros largos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados. Vestia um terno que provavelmente custava mais do que Rafael ganhava em um mês. Rafael sentiu seu sangue congelar quando Augusto passou por ele no corredor. O homem nem olhou em sua direção, tão absorto em sua própria importância que não notou o funcionário novo que estava parado ali, com os punhos cerrados e a mandíbula travada. Era melhor assim, Rafael pensou. Melhor que Augusto não o reconhecesse. Não ainda. Ele voltou para seu escritório e fechou a porta, suas mãos tremendo. Respirou fundo várias vezes, tentando acalmar a tempestade dentro dele. Ver aquele homem caminhando livremente pelos corredores, comandando pessoas, tomando decisões, enquanto Marcela estava em um cemitério e Rafael lutava para sobreviver, era mais do que ele podia suportar. Mas ele tinha que suportar, tinha que ser inteligente, tinha que esperar o momento certo. Nas semanas seguintes, Rafael mergulhou no projeto. O trabalho era desafiador e interessante, exatamente o tipo de coisa que ele costumava amar fazer antes de tudo desmoronar. Ele e a equipe fizeram progressos significativos, melhorando a taxa de precisão do algoritmo de reconhecimento de mais de 20 pontos percentuais. Helena estava impressionada, ele podia ver. Ela começou a incluí-lo em reuniões estratégicas, pedindo sua opinião sobre direções futuras do projeto. Uma tarde, Helena o convidou para almoçar em seu escritório. Era um espaço enorme no 20º andar, com vista para toda a cidade. Paredes de vidro, móveis minimalistas, uma mesa que parecia ter sido esculpida de uma única peça de madeira. Ela tinha pedido comida japonesa e eles comeram enquanto discutiam o projeto. Você é diferente dos outros consultores. Que já contratei, sinalizou Helena, colocando os palitos de lado. Eles sempre tentam me impressionar, me dizer o que acham que eu quero ouvir. Você me diz a verdade, mesmo quando é inconveniente. Rafael deu de ombros. Não vejo sentido em mentir. Se o projeto vai funcionar, precisa ser baseado na realidade, não em ilusões. Exatamente, concordou Helena. Ela hesitou por um momento, então continuou. Posso fazer uma pergunta pessoal? Rafael acenou afirmativamente, embora sentisse uma pontada de preocupação. Você mencionou sua filha, mas nunca falou sobre a mãe dela. É uma história difícil. Rafael olhou pela janela para a cidade se estendendo até o horizonte. Sim, sinalizou finalmente. Ela faleceu há 3 anos. Acidente de trânsito. Helena colocou a mão sobre a dele, um gesto de conforto espontâneo. Sinto muito. Deve ser muito difícil criar Isabela sozinho. Tem seus dias, respondeu Rafael, retirando a mão suavemente, mas ela é minha razão para continuar. Eles voltaram ao trabalho, mas algo tinha mudado. Uma conexão tinha se formado, frágil, mas real. Rafael se sentiu culpado por isso. Ele não deveria estar desenvolvendo qualquer tipo de relacionamento com Helena. Ela era o inimigo. Mas quanto mais tempo passava com ela, mais difícil era manter aquela narrativa simples na cabeça. Foi em uma terça-feira à tarde que tudo começou a desmoronar. Rafael estava no laboratório de desenvolvimento, testando uma nova versão do software, quando Augusto Ferreira entrou. Ele raramente descia até aquele andar, preferindo ficar em seu escritório no 19º, mas aparentemente tinha decidido fazer uma inspeção. Augusto caminhou pelo laboratório como um general inspecionando tropas, fazendo comentários sobre eficiência e prazos. Quando chegou até Rafael, parou e olhou para ele com uma expressão de desdém mal disfarçado. Você é o novo consultor da Helena, certo? Disse Augusto, seu tom deixando claro o que achava de consultores em geral.
Espero que esteja valendo o que ela está pagando. Rafael manteve sua expressão neutra. Faço o meu melhor. Augusto riu, um som sem humor. Helena tem um fraco por casos de caridade, sempre tentando salvar todo mundo. Mas isso é negócio, rapaz, não assistência social. Se não puder acompanhar, saia do caminho. Ele se virou para sair, mas então parou e olhou Rafael de cima a baixo novamente. Você me parece familiar. Já trabalhou aqui antes? O coração de Rafael acelerou, mas ele manteve o rosto impassível. Não. Primeira vez. Murmurou Augusto, claramente, não convencido. Bom, mantenha seu nariz limpo. E lembre-se, resultados são o que importa, não sentimentos. Depois que Augusto saiu, Marina se aproximou de Rafael. Não liga para ele. Augusto é assim com todo mundo. Acha que intimidação é gestão. Ele é sempre tão charmoso? Perguntou Rafael, tentando manter o tom leve. Marina revirou os olhos. Você nem imagina. Mas ele é intocável. Amigo do antigo dono, foi mentor de Helena quando ela assumiu a empresa. O conselho adora ele, porque corta custos sem piedade. Ela baixou a voz. Teve um escândalo há alguns anos. Uma funcionária reportou uma falha em um produto e ele a calou. O produto falhou e houve um acidente grave, mas tudo foi abafado. Rafael sentiu seu sangue gelar. Você sabe o nome da funcionária? Marina franziu a testa, pensando. Acho que era Marcela alguma coisa. Por quê? Só curiosidade, mentiu Rafael. Gosto de conhecer a história das empresas onde trabalho. Aquela noite, Rafael mal conseguiu dormir. Marina confirmou o que ele sempre soube, mas ouvir de outra pessoa tornava tudo mais real. E o fato de que Augusto era intocável, protegido pelo conselho e por sua amizade com o fundador da empresa, o pai de Helena, apenas tornava tudo mais impossível. Mas Rafael tinha uma vantagem agora. Tinha acesso à rede interna da TechVision, tinha credenciais de funcionário, tinha permissões que um consultor externo normalmente não teria, cortesia da confiança que Helena tinha depositado nele. Na madrugada seguinte, depois que todos tinham ido embora, Rafael voltou ao escritório. Disse ao segurança que tinha esquecido algo importante. O homem o deixou entrar sem questionar. Rafael foi direto para seu computador e começou a explorar a rede interna. Ele sabia que era arriscado, sabia que poderia ser pego, mas ele tinha que tentar, tinha que encontrar as evidências que a TechVision tinha destruído 3 anos atrás. Os e-mails de Marcela, os relatórios, as filmagens dos testes. Alguma coisa que provasse que ela estava certa e que Augusto tinha deliberadamente ignorado os avisos. Rafael começou pelos servidores de e-mail arquivados. A empresa mantinha backups de todas as comunicações. Ele sabia disso de quando trabalhava lá. Eles eram obrigados por regulamentações a manter registros por pelo menos 7 anos. O desafio era encontrar os arquivos certos em meio a terabytes de dados. Ele trabalhou metodicamente, usando termos de busca relacionados ao projeto de direção autônoma, ao nome de Marcela as datas relevantes. Horas passaram. Seu café esfriou na mesa. Seus olhos ardiam de olhar para a tela. E então, às 4 da manhã, ele encontrou uma pasta de e-mails arquivados. Marcela Mendes para Augusto Ferreira. 23 mensagens trocadas ao longo de 6 semanas. Rafael abriu a primeira com mãos trêmulas. Era datada de junho, 3 anos atrás. Marcela descrevendo a falha que tinha encontrado, anexando logs de testes, explicando as implicações de segurança. A resposta de Augusto era curta e grossa. Estamos cientes do problema, está sendo tratado. Não é necessário alarme. Mas Marcela não tinha desistido. As mensagens seguintes mostravam sua crescente frustração e preocupação. Ela tinha feito mais testes, tinha documentado falhas repetidas, tinha calculado que a probabilidade de um acidente fatal era de mais de 60% em condições de chuva. E Augusto continuava ignorando, dizendo que ela estava exagerando, que os prazos eram apertados, que os investidores estavam esperando, que ela precisava ser uma jogadora de time. A última mensagem de Marcela era datada de 2 semanas antes de sua transferência forçada. Augusto, com todo respeito, não posso ficar calada sobre isso.
Vidas estão em risco. Se você não escalar isso, para o nível executivo eu vou. A resposta de Augusto veio 6 horas depois. Marcela, você está sendo transferida para o departamento de Analytics efetivamente imediatamente. Seu substituto assumirá o projeto de direção autônoma. Esta discussão está encerrada. Rafael copiou todos os e-mails para um pendrive que tinha trazido, suas mãos tremendo tanto que teve que tentar 3 vezes antes de conseguir. Estava ali. A prova. Tudo que ele tinha tentado encontrar durante o processo judicial estava ali, preservado nos servidores arquivados da empresa. Augusto Ferreira sabia. Ele sabia e não fez nada. Pior, ele ativamente silenciou Marcela. Mas Rafael não parou ali. Continuou procurando, mergulhando mais fundo nos arquivos, e encontrou algo ainda mais devastador. Uma série de vídeos arquivados de testes de campo. Ele abriu o primeiro. Era a filmagem de câmera de segurança de uma pista de testes em um dia chuvoso. Um protótipo do carro autônomo navegando a pista. Tudo parecia bem até que o carro se aproximou de uma seção onde cones laranja simulavam um congestionamento. O carro não diminuiu, não freou. Colidiu com os cones a 60 km por hora. Rafael abriu outro vídeo. Mesmo cenário, mesmo resultado. Outro vídeo. Outro. 5 testes, 5 falhas, e todos eram datados de antes da transferência de Marcela. Todos provavam que ela estava absolutamente certa. Ele copiou os vídeos também, cada arquivo parecendo pesar toneladas, embora fossem apenas dados digitais. Quando terminou, eram quase 5 da manhã. Ele limpou o histórico de busca, desligou o computador e saiu do prédio antes que o primeiro turno de funcionários chegasse. Em casa, Rafael escondeu o pendrive no fundo de uma gaveta, sob roupas velhas. Ele sabia que tinha que ser cuidadoso. Se a TechVision descobrisse que ele tinha acessado aqueles arquivos, seria demitido instantaneamente. Pior, poderiam acusá-lo de roubo de propriedade intelectual, de invasão de sistemas. Ele precisava de um plano. Nos dias seguintes, Rafael agiu normalmente no trabalho. Participou de reuniões, revisou códigos, fez suas contribuições ao projeto. Mas sua mente estava sempre dividida, parte dele presente e parte planejando seus próximos passos. Ele precisava mostrar as evidências para Helena. Ela merecia saber a verdade. E, mais importante, ela tinha o poder de fazer algo a respeito. Mas quando? Como abordar isso sem que parecesse uma emboscada? E, mais importante, ele podia confiar nela? Sim, eles tinham desenvolvido um relacionamento de trabalho respeitoso. Sim, ela tinha mostrado vulnerabilidade e humanidade. Mas ela ainda era a CEO da TechVision. Ainda era a pessoa no comando quando tudo aconteceu. E, segundo Marina, Augusto tinha sido mentor dela. Que garantia Rafael tinha de que Helena escolheria justiça sobre lealdade? A oportunidade veio 2 semanas depois. Helena o chamou para uma reunião privada em seu escritório. Quando Rafael chegou, ela parecia cansada. Havia olheiras sob seus olhos que a maquiagem não conseguia esconder completamente. Precisamos conversar, sinalizou ela assim que fechou a porta. Tem havido rumores circulando pela empresa. Sobre nós. Rafael franziu a testa. Que tipo de rumores? Helena suspirou. Rumores de que estamos envolvidos romanticamente. Que eu te contratei não pelas suas qualificações, mas por outros motivos. É ridículo, mas está causando problemas. O conselho está questionando minhas decisões. Augusto está usando isso contra mim. Claro que ele está, pensou Rafael amargamente. Augusto Ferreira destruindo reputações era algo que ele fazia bem. O que você quer fazer? Perguntou Rafael. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Então sinalizou, honestamente: não sei. Minha primeira reação é lutar, provar que estão errados, que sua contratação foi puramente profissional. Mas estou cansada de lutar, Rafael. Cansada de sempre ter que provar meu valor, minhas decisões, minha humanidade. Ela caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Meu pai construiu esta empresa do zero. Quando ele faleceu há 5 anos, deixou para mim com uma condição: que eu nunca a deixasse parecer fraca, que eu mantivesse a linha dura que ele estabeleceu. E eu tentei.
Deus sabe que tentei. Mas às vezes me pergunto a que custo. Rafael a observou, vendo não a CEO poderosa, mas a mulher que tinha perdido a mãe em um acidente, que tinha sido criada por um pai que valorizava a força acima de tudo, que tinha construído paredes tão altas ao seu redor que agora estava presa dentro delas. Helena, sinalizou ele, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você estava envolvida nas decisões operacionais da empresa 5 anos atrás, quando seu pai ainda era vivo. Helena virou-se surpresa com a pergunta. Não diretamente. Por quê? Rafael respirou fundo. Era agora ou nunca. Porque preciso te mostrar algo. Algo que vai mudar tudo. Ele tirou o pendrive do bolso e o colocou sobre a mesa dela. Helena olhou para ele, então para Rafael, confusão evidente em seu rosto. O que é isso? Evidência, respondeu. Rafael. Evidência de que seu diretor de operações, Augusto Ferreira, deliberadamente ignorou avisos de segurança críticos há 3 anos. Evidência de que uma funcionária tentou fazer a coisa certa e foi silenciada. Evidência de que o acidente que resultou poderia ter sido evitado. Helena pegou o pendrive lentamente. Que funcionária? Rafael a olhou nos olhos. Marcela Mendes. Minha esposa. O silêncio que seguiu foi absoluto. Helena o encarou, processando o que ele tinha acabado de dizer. Sua esposa? Ela finalmente sinalizou. Você estava casado com Marcela Mendes? Estava, confirmou Rafael. Ela era engenheira de software aqui. Descobriu uma falha fatal no sistema de direção autônoma. Reportou para Augusto repetidamente. Ele ignorou. Quando ela ameaçou escalar, ele a transferiu e enterrou os relatórios. 4 meses depois, ela estava dirigindo durante uma tempestade. Um carro autônomo da TechVision colidiu com ela. O mesmo tipo de falha que ela tinha reportado. Helena se sentou pesadamente em sua cadeira. Eu não sabia. Juro que não sabia. Eu sei, disse Rafael, surpreendendo a si mesmo ao perceber que acreditava nela. Você era jovem, nova no comando, provavelmente ainda de luto por seu pai. Augusto lidou com isso, não foi? Seu pai provavelmente pediu que ele resolvesse discretamente. Helena assentiu lentamente, lágrimas começando a formar em seus olhos. Meu pai me disse que havia sido um acidente inevitável, que todas as investigações tinham sido feitas, que a família estava sendo compensada. Eu estava tão esmagada pela responsabilidade de assumir a empresa que simplesmente confiei nele. Em Augusto. Ele era a mão direita do meu pai. Eu pensava que ele estava protegendo a empresa, protegendo o legado do meu pai. Ele estava protegendo a si mesmo, corrigiu Rafael. Veja o pendrive, está tudo lá. Os e-mails, os vídeos dos testes, tudo. Helena inseriu o pendrive em seu computador e começou a abrir os arquivos. Rafael a observou enquanto ela lia cada e-mail, assistia a cada vídeo. Viu as lágrimas caindo livremente agora, viu suas mãos tremendo, viu a raiva e horror tomando conta de sua expressão. Quando terminou, ela removeu o pendrive e o segurou com força. Por que você está me mostrando isso? Por que não apenas vazar para a imprensa? Destruir a empresa? Rafael tocou sua pulseira. Porque minha esposa sempre me disse para ouvir com o coração. E meu coração me diz que você não é responsável por isso, que você merece a chance de fazer a coisa certa. Helena limpou as lágrimas. E o que seria a coisa certa? Justiça, respondeu Rafael simplesmente. Para Marcela. Para todas as outras pessoas que foram silenciadas. Para garantir que isso nunca aconteça novamente. Helena assentiu, sua expressão endurecendo com determinação. Augusto vai pagar por isso. Vou ao conselho amanhã. Vou expor tudo. Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, a porta do escritório se abriu. Augusto Ferreira entrou sem bater, um sorriso arrogante em seu rosto. Ele parou ao ver Rafael ali. Interrompendo algo, perguntou ele, seu tom sugerindo que sabia exatamente o que estava interrompendo. Augusto, o que você quer? Perguntou Helena friamente, rapidamente escondendo o pendrive em uma gaveta. Quero saber se os rumores são verdade, disse Augusto, cruzando os braços.
Se você está realmente envolvida com seu funcionário de caridade aqui, porque o conselho está muito preocupado com sua capacidade de julgamento. Saia do meu escritório, ordenou Helena. Augusto riu. Ou o quê? Você vai me demitir? Boa sorte com isso. Metade do conselho me deve favores. Seu pai confiava em mim mais do que confiava em você. E, francamente, vendo as decisões que você tem tomado, ele estava... Certo? Rafael se levantou, seus punhos cerrados. Você não tem o direito de falar assim com ela. Augusto olhou para Rafael com desdém renovado. E você não tem o direito de estar aqui. Sabe de uma coisa? Agora sei por que você me parece familiar. Você é o viúvo, o marido daquela engenheira problemática que ficou obcecada com bugs inexistentes. Rafael deu um passo em direção a Augusto, mas Helena se colocou entre eles. Saia, Augusto. Agora. Augusto sorriu, mas havia veneno naquele sorriso. Cuidado, Helena, você está arriscando tudo por esse homem. E para quê? Para provar algum ponto. Para se sentir nobre. Você é igual a seu pai era no final. Fraca, sentimental. Ele saiu batendo a porta. Helena se virou para Rafael, seu rosto pálido. Ele sabe. Vai usar isso contra nós. E usou. Nos dias seguintes, rumores ainda piores começaram a circular. Não apenas sobre um suposto relacionamento, mas sobre Rafael sendo um espião corporativo, sobre Helena comprometendo a segurança da empresa por motivos pessoais. O conselho convocou uma reunião de emergência. Helena foi forçada a se afastar temporariamente enquanto uma investigação era conduzida. E Rafael foi demitido sumariamente, escoltado para fora do prédio por seguranças. Rafael voltou para casa em estado de choque. Tinha perdido o emprego novamente. O aluguel estava atrasado novamente. E agora, sem a proteção de estar dentro da empresa, ele estava vulnerável. A TechVision poderia vir atrás dele legalmente pelo acesso aos arquivos. Augusto tinha vencido mais uma vez. Naquela noite, enquanto arrumava suas poucas coisas, sabendo que o despejo era inevitável, Isabela entrou em seu quarto. Ela segurava algo nas mãos. Um pendrive velho, desgastado. Papai, sinalizou ela, encontrei isso na caixa das coisas da mamãe. Você sabia que existia? Rafael olhou para o pendrive, seu coração acelerando. Não, deixa eu ver. Ele colocou o pendrive em seu laptop velho. Havia apenas um arquivo, um vídeo. Rafael clicou com mãos trêmulas. A imagem de Marcela encheu a tela. Ela estava em seu escritório na TechVision. Era claramente tarde da noite pela escuridão visível pela janela atrás dela. Ela parecia cansada, preocupada, mas determinada. Rafael, se você está vendo isso, é porque algo aconteceu comigo, começou ela, sua voz clara e firme no vídeo. Espero estar sendo paranoica, mas preciso documentar tudo isso caso não esteja. Estou gravando este diário para ter registro do que está acontecendo na TechVision. Rafael assistiu, lágrimas escorrendo por seu rosto, enquanto Marcela detalhava tudo. A falha que tinha descoberto, as conversas com Augusto, a transferência forçada. Mas não era apenas isso. O vídeo mostrava a tela do computador dela, os e-mails, os códigos com as falhas circuladas. Mostrava planilhas com cálculos de risco. E então, no final, Marcela mudou a câmera. Consegui acesso às gravações dos testes de campo, disse ela. Augusto mandou apagar, mas fiz backup antes. Preciso que você veja isso. O vídeo então mostrou as mesmas filmagens que Rafael tinha encontrado nos servidores arquivados. Os testes falhando repetidamente. Mas havia mais. Havia uma tomada mostrando Augusto Ferreira presente em um dos testes, observando o carro colidir com os cones, e então virando-se para um assistente e dizendo claramente, mesmo sem áudio, delete isso. E na última parte do vídeo, Marcela voltou a aparecer. Rafael, eu sei que você vai querer fazer a coisa certa se algo acontecer, mas prometa-me uma coisa. Não deixe que a raiva consuma você. Não deixe que isso defina sua vida, ou a vida de Isabela. Lute pela justiça, sim, mas lute com o coração, não apenas com raiva. Ouça com o coração, meu amor. Sempre. O vídeo terminou.
Rafael ficou olhando para a tela preta, soluçando. Isabela subiu em seu colo e o abraçou com força. Eles ficaram assim por um longo tempo. Quando Rafael finalmente se recompôs, ele sabia o que tinha que fazer. Tinha 2 cópias das evidências agora. O pendrive que tinha pegado dos servidores da TechVision e este, o último presente de Marcela. Juntos, eram irrefutáveis. Ele ligou para Helena. Ela atendeu no primeiro toque, sua voz cansada. Rafael, tenho mais evidências, disse ele. Muito mais. Precisamos nos encontrar. Eles se encontraram em um café discreto longe da sede, da TechVision. Helena parecia exausta, mas seus olhos se iluminaram quando viu Rafael. Ela o abraçou rapidamente antes de se sentarem. Rafael mostrou o vídeo de Marcela. Helena assistiu em silêncio, suas lágrimas caindo livremente. Quando terminou, ela olhou para Rafael com uma mistura de admiração e tristeza. Sua esposa era extraordinária, sinalizou ela. Era, concordou Rafael, e ela merece justiça. Todos merecem. Helena assentiu. Mas o conselho não vai agir baseado apenas nisso. Augusto tem muitos aliados. Eles vão dizer que as evidências foram manipuladas, que é uma vingança pessoal sua. Então precisamos tornar impossível para eles ignorarem, disse Rafael. Precisamos tornar isso público de uma forma que eles não possam abafar. Helena pensou por um momento, então seus olhos se arregalaram. A Assembleia Anual de Acionistas. É daqui a 3 semanas. Augusto vai fazer o relatório operacional. Estará no palco na frente de centenas de investidores e da imprensa. Rafael sorriu pela primeira vez em dias. Perfeito. Nas 3 semanas seguintes, Rafael e Helena trabalharam em segredo. Ele refinando as evidências, ela fazendo contatos discretos com autoridades federais preparando o terreno. O projeto de tradução de língua de sinais que tinham desenvolvido estava pronto para demonstração. Helena teve uma ideia brilhante de como usá-lo. O dia da assembleia chegou. O auditório da TechVision estava lotado com acionistas, executivos, membros da imprensa. Augusto Ferreira estava no palco, impecável em seu terno de R$3.000, discursando sobre eficiência operacional e margens de lucro crescentes. O conselho estava sentado na primeira fila, assentindo em aprovação. Rafael estava nos fundos do auditório, seu coração batendo forte. Helena estava nos bastidores, esperando seu momento. Eles tinham um plano, tinham ensaiado, mas ainda assim muito poderia dar errado. Augusto estava chegando ao clímax de seu discurso quando Helena subiu ao palco. Havia confusão na plateia. O presidente do conselho tentou intervir, mas Helena o ignorou. Ela caminhou até o microfone e, diante de todos, removeu seus aparelhos auditivos. O silêncio que seguiu foi absoluto. Ninguém esperava aquilo. Helena nunca tinha mostrado sua surdez tão abertamente, nunca tinha se permitido ser vulnerável assim. E então, ela começou a sinalizar. Grandes gestos claros que encheram o palco. E, magicamente, suas palavras começaram a aparecer na tela gigante atrás dela, projetadas em tempo real pelo software de tradução que ela e Rafael tinham criado juntos. Esta empresa foi fundada nos princípios de inovação e integridade, diziam as palavras na tela enquanto Helena sinalizava. Mas nos últimos anos perdemos nosso caminho. Eu perdi meu caminho. Permiti que o silêncio protegesse os culpados. Permiti que o poder abafasse a verdade. Hoje, o silêncio fala. A tela então começou a mostrar o vídeo de Marcela. Sua voz encheu o auditório. Rafael viu Augusto empalidecer. Viu ele tentar sair do palco, mas seguranças já estavam posicionados nas saídas. Helena tinha pensado em tudo. O auditório assistiu em silêncio chocado, enquanto Marcela detalhava a falha. Mostrava os e-mails de Augusto, revelava os vídeos dos testes. E então veio a cena final, mostrando Augusto ordenando a destruição das evidências. Quando o vídeo terminou, Helena voltou a sinalizar. Augusto Ferreira, diretor de operações desta empresa, conscientemente ignorou avisos de segurança críticos. Silenciou uma funcionária que tentou fazer a coisa certa. E quando suas ações levaram a um acidente trágico, ele orquestrou um acobertamento. Não apenas isso,
mas ele usou os recursos desta empresa para destruir a vida do viúvo, Rafael Mendes, quando ele tentou buscar justiça. Helena fez um gesto e Rafael subiu ao palco. Acionistas sussurravam entre si. Câmeras de TV gravavam tudo. Este é Rafael Mendes, continuou Helena, viúvo de Marcela. Mendes, pai de uma filha de 8 anos, um homem que perdeu tudo porque escolhemos lucro sobre princípios. Eu estou aqui hoje não apenas como CEO, mas como alguém que também foi silenciada, que também perdeu alguém em um acidente, que entende o custo do silêncio. Augusto tentou intervir, tentou falar, mas sua voz foi abafada pelos gritos indignados dos acionistas. E então, as portas do auditório se abriram. Agentes da Polícia Federal entraram. Helena tinha os contatado dias antes, tinha entregue todas as evidências. Eles tinham uma ordem de prisão. Os agentes caminharam até o palco enquanto as câmeras capturavam cada momento. Augusto Ferreira, você está preso por fraude corporativa, obstrução da justiça e negligência criminal que resultou em lesão corporal grave, disse o agente principal, colocando as algemas. Augusto olhou para Helena com ódio puro. Você vai se arrepender disso. Seu pai construiu esta empresa e você vai destruí-la. Não, respondeu Helena em voz alta, sua pronúncia imperfeita, mas clara. Vou reconstruí-la. Do jeito certo desta vez. Os meses seguintes foram caóticos. A prisão de Augusto foi manchete em todos os jornais. A TechVision enfrentou investigações, processos, uma queda brutal nas ações. Vários membros do conselho renunciaram. Havia dias em que Helena achava que a empresa não sobreviveria. Mas ela lutou. Implementou novas políticas de transparência e ética, criou um departamento independente de compliance e, mais importante, estabeleceu a Fundação Marcela Mendes, dedicada à ética na tecnologia e à segurança de produtos autônomos. Rafael foi nomeado diretor técnico da fundação. Não era apenas um título honorário. Ele liderava uma equipe de engenheiros que revisavam protótipos, testavam sistemas, garantiam que nenhuma empresa cometesse os mesmos erros que a TechVision tinha cometido. A fundação também fazia trabalho comunitário, fornecia bolsas para estudantes surdos interessados em tecnologia, financiava pesquisas sobre acessibilidade, e quando Isabela expressou interesse em um implante coclear, algo que Rafael nunca poderia ter pago sozinho, a fundação cobriu todos os custos. A cirurgia foi um sucesso. Rafael nunca esqueceria o momento em que Isabela ouviu sua voz pela primeira vez. Ela tinha 9 anos agora, e suas primeiras palavras faladas foram: "Te amo, papai." Um ano depois do dia em que tudo mudou, Rafael realizou um sonho. Comprou o Café Ipanema. Paulo estava pronto para se aposentar e vendeu o negócio por um preço justo. Rafael o transformou completamente. Instalou tecnologia de tradução em tempo real em todos os balcões. Contratou funcionários surdos e ouvintes em igual medida. Fez do café um espaço verdadeiramente inclusivo, onde todos eram bem-vindos. Na inauguração do café reformado, Helena apareceu. Ela estava diferente. Ainda elegante, ainda poderosa, mas havia uma suavidade nela que não existia antes. Ela não usava aparelhos auditivos naquele dia, escolhendo comunicar-se inteiramente em sinais. "Café com leite, sem açúcar?" sinalizou Rafael com um sorriso. "Você lembra?" respondeu ela, sorrindo de volta. Como poderia esquecer? Foi como tudo começou. Eles se sentaram em uma mesa junto com Isabela, que agora navegava fluentemente entre o mundo ouvinte e o mundo surdo, usando tanto voz quanto sinais. A menina observou Rafael e Helena, depois sinalizou com um sorriso travesso. "Vocês dois vão ficar juntos ou vão continuar sendo apenas amigos que se olham assim?" Rafael riu, constrangido. "Isabela..." Mas Helena apenas sorriu. Ela olhou para Rafael, realmente olhou e sinalizou: "O que você acha?" Rafael pensou em tudo que tinham passado juntos: a dor, a raiva, a revelação, a luta pela justiça. Pensou em como Helena tinha arriscado tudo para fazer a coisa certa. Como ela tinha se transformado de uma executiva fria em alguém que liderava com compaixão. Pensou em
Como ele tinha aprendido que as pessoas eram mais complicadas do que vilões e heróis simples. Acho, sinalizou ele lentamente, que deveríamos descobrir juntos. Helena segurou a mão dele sobre a mesa. Isabela aplaudiu silenciosamente, seu sorriso iluminando o café inteiro. Rafael olhou ao redor do café que agora era seu. Viu funcionários e clientes conversando em uma mistura de voz e sinais. Viu a foto de Marcela na parede, sorrindo, parte da homenagem permanente que ele tinha criado. Viu Isabela saudável e feliz, com um futuro brilhante pela frente. Viu Helena, que tinha encontrado sua humanidade novamente. Ele tocou a pulseira em seu pulso. Ouça com o coração. Marcela tinha razão, como sempre. A justiça tinha vindo não através de vingança ou raiva, mas através de coragem, verdade e a disposição de ver além das aparências. O silêncio, Rafael percebeu, nunca foi sobre a ausência de som. Era sobre a presença de escuta verdadeira. Escuta com o coração, não apenas com os ouvidos. E, finalmente, depois de 3 anos de escuridão, ele podia ouvir claramente. Podia ouvir esperança. Podia ouvir cura. Podia ouvir amor. E pela primeira vez desde que Marcela partiu, Rafael sentiu que estava em casa. Fim da história, queridos ouvintes. Esperamos que a história de Rafael, Helena e Isabela tenha tocado seus corações tão profundamente quanto tocou o nosso. Esta jornada de dor, transformada em propósito, de silêncio transformado em voz, nos lembra que a justiça e a compaixão podem caminhar juntas. Se esta história ressoou com vocês, não esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar seu like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida, do amor, da superação e da redenção. E nos contem nos comentários. Vocês acreditam que as pessoas podem mudar? Que até, nas situações mais difíceis, podemos encontrar caminhos para a cura? Aguardamos suas reflexões. Até a próxima história.